Boa noite. Está começando na sua TV Brasil Oeste, canal 8, o programa Veracidade. De segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Agora, toda a programação da TBO está passando para o mundo. Basta você conectar www.tvtbo.com.br e você vai assistir toda a programação da TBO em tempo real. Hoje nós estamos aqui aí nas vésperas do aniversário da nossa querida capital, dia 8 de abril, completando exatamente 296 anos. Então nós estamos com uma programação intensa. Alguns dos convidados durante a semana falaram um pouco da nossa história, o resgate da nossa história. E hoje nós vamos mudar um pouquinho o quadro e nós vamos ter o quadro de cultura na sexta-feira, que vai ser o quadro Moda e Prosa, com o nosso amigo Tony, que fará o último bloco do programa de sexta-feira. Mas hoje nós vamos falar com o Dr. Márcio. Dr. Márcio, que é o presidente do Centro Espírita Vantuil de Freitas, né? E é nosso convidado hoje. Nós vamos falar sobre o Centro Espírita. Dr. Márcio, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estarmos aqui, né? Que Jesus nos abençoe. Amém. E a gente quer aqui, primeiramente, agradecer a Deus e essa oportunidade que o Senhor nos dá aí de estar aqui hoje, levando para o telespectador, até você que está nos assistindo nesse momento aí, agora, querendo dormir, não desligue sua televisão. Hoje o programa vai ter muita coisa boa e você vai viajar aqui nessa história do Espiritismo e contar o Espiritismo. Às vezes você que está aí no sofá ou na cama, o Dr. Márcio vai discorrer sobre esse tema e com certeza muitas coisas vão acabar contemplando você através da informação. E falar da informação, hoje é dia do jornalista. Quero parabenizar todos os jornalistas, seja da televisão, seja do rádio, seja das mídias sociais, enfim, dos jornais. Tá? Feliz dia do jornalista a todos você profissional que tem levado a notícia, a informação de forma imparcial para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte, enfim, parabéns pelo dia de hoje. Doutor Márcio, o senhor que é o presidente do Vantuil de Freitas e falando do Centro Espírita, eu queria que o senhor definisse para nós o que é o Espiritismo. Certo. O Espiritismo é o estudo da ciência, da filosofia e da religião. É uma doutrina, porque, na verdade, sempre houve uma certa divergência entre espiritismo, entre religião, filosofia e ciência. E, na verdade, Allan Kardec, ele codificou a doutrina exatamente com esse objetivo, de nos trazer uma visão diferente e mostrando que todas elas têm razão. Na verdade, a ciência não está errada, nem a filosofia, nem a religião. São apenas pontos de vista diferentes, são partes da verdade, porque a verdade absoluta é Deus, né? Então, são partes da verdade. Então, a doutrina espírita é isso. É o estudo da ciência, da filosofia e da religião. No Brasil acabou se tornando uma religião, porque Kardec, quando codificou a doutrina espírita, não era para que ela fosse uma religião, mas que ela fosse o futuro das religiões, que todas as religiões iriam estudar o espiritismo, né? E, na verdade, o conteúdo da doutrina hoje já é visto em todas as religiões, de um modo geral, apenas com uma linguagem diferente, né? Você que ligou sua televisão, nós estamos entrevistando o Dr. Márcio, que é o presidente do Centro Espírita Vantuil de Freitas. Dr. Márcio, é uma coisa que me aguça, me deixa assim, apesar do leigo conhecimento do Espiritismo, se o Deus é tão justo, né, por que nascem crianças perfeitas e nascem as crianças com deficiências, com problema? Por que essa diferença? Essa pergunta é muito boa, né? Observa só, se a gente entende que Deus é justo, por que umas crianças nascem deficientes, doentes e outras não? Né? Onde é a justiça divina? Então, a explicação para isso, uma vez até conversando com um colega, amigo meu, evangélico, ele dizia, eu fiz essa pergunta para ele também, e ele ficou assim dizendo: Márcio, isso é um mistério de Deus, né? Na verdade, para nós, da doutrina espírita, não é mistério, não. Na verdade, é muito simples a explicação. Cada um tem aquilo que merece. O indivíduo que cometeu erros graves e que abusou da sua saúde em uma vida, na próxima encarnação, pode nascer com deficiência. Então, quando você vê, por exemplo, uma criança deficiente, não é porque Deus quis que ela fosse deficiente.
Na verdade, a deficiência é uma consequência dela própria, né? Por exemplo, o indivíduo que bebe, o alcoólatra, né? Numa próxima encarnação ele pode nascer com uma cirrose hepática, né? De origem idiopática, que dentro da visão médica não tem causa e explicação. Mas ele já nasce. Nós temos crianças com cirrose hepática, né? Como explicar isso? Nós temos crianças que nascem, por exemplo, com asma, né? Que são doenças graves, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Aí uma vez uma mãe disse assim: doutor, por que meu filho tem asma e eu tenho 3 filhos, 2 não têm asma e 1 tem? Tá certo? E aí eu estava explicando para ela, falou, mas por que Deus fez isso com a minha caçula? Por que Deus, é para me castigar? Falei, não, Deus não castiga ninguém, Deus é amor, jamais vai castigar. A sua filha tem isso porque com certeza ela plantou, e quem planta colhe, se não for nessa encarnação, será na outra. Então, é óbvio que a genética vai dizer que ela herdou genes que do passado estaria relacionado com a doença pulmonar obstrutiva crônica, mas ela herdou por quê? Já que Deus é justo, por que esta teve que herdar e os outros não herdaram? Então, na verdade, a herança é de si próprio. Cada um vamos dizer assim, construtor da sua própria vida. Então, ninguém tem o que não merece. Cada um tem o que plantou. Tá certo? Então, as crianças deficientes são crianças que abusaram. Por exemplo, o suicídio. A pessoa que suicida é natural que nasça com uma sequela desse suicídio, dependendo do grau que ele cometeu. Exemplo, se ele deu um tiro no ouvido, ele vai nascer com lesões na área auditiva, aonde a bala atingiu. Então vai nascer com uma deficiência mental grave, né? E como a gente vê, crianças que pequenininhas já estão no home care em casa, já estão sendo atendidas porque nascem com síndromes neurológicas gravíssimas, consequência do suicídio. Do ponto de vista das outras religiões, teoricamente, quem suicida cometeu o pecado mortal, não tem perdão. Mas como se Jesus mandou Pedro perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele não nos perdoaria por um ato de suicídio? Lógico que perdoa, mas nós vamos receber as consequências dos nossos atos. Porque o suicídio é o crime mais grave que se pode cometer contra si próprio. Quer dizer, uma autodestruição. Então isso é uma falta gravíssima. E o suicídio tem consequências muito sérias. E, aliás, sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Você que já tem alguém na sua família que suicidou ou que quer saber sobre esse assunto, nós vamos falar, né? Hoje nós vamos falar quais as consequências do suicídio, por que uma pessoa suicida, o que acontece com ele após a morte, para onde que ele vai, né? Então eu já comecei indo na origem, que são as crianças que nascem com deficiência, já em consequência do que ele fez em vidas anteriores. Mas, doutor Márcio, o senhor já tocando nessa questão do suicídio, que tem a ver com a depressão, tem a ver com uma série de coisas, e a gente percebe, eu gostaria já, se o senhor pudesse já começar a falar sobre essa questão, o que levaria realmente a pessoa a cometer o suicídio, e a gente percebe uma coisa que chama a atenção, e muito, é que existem um índice muito grande de pessoas cometendo suicídio. E uma coisa que chama mais atenção, jovens, tem os idosos, tem as causas, como o senhor falou, vamos detalhar e vamos começar a falar por que essas pessoas cometem o suicídio. Ok. Observa só, gente, a depressão é a doença do século, tá certo? E a depressão, ela pode ir desde sintomas de leve tristeza até o sintoma do indivíduo querer tirar a própria vida. A apatia, né? Então, a depressão, na verdade, seria uma síndrome, onde nós temos vários sinais e sintomas, né? E você que está nos assistindo não precisa ser médico, mas pode ajudar-nos a fazer um diagnóstico de quem está com depressão. Então, observa só, é natural que a pessoa fique triste. Por exemplo, quando brigou com o namorado, quando tem um problema de origem emocional, quando vai ter que pagar um dinheiro que ele não estava esperando, né? E é natural que ele fique triste. Agora, quando ele recebe o salário, ele tem que ficar alegre, porque aí ele ficou alegre pelo menos naquela hora, depois o dinheiro acaba, mas pelo menos no início ele fica alegre. Então é natural que a gente oscila entre alegria e tristeza. Agora, se você ficar só triste, você está tendo um problema. Se você ficar só alegre, também é problema, é um distúrbio mental. Nem tanto alegre, então você oscila, né? Então, a depressão é você permanecer longo tempo no clima de tristeza. Nada te alegra, para você tudo está sem graça, você tem uma apatia, acha o mundo sem graça, você se sente deslocado, você isola, não quer ficar junto com as pessoas,
você não tem vontade de comprar roupa, de passear, você não tem vontade de nada. Às vezes, até a questão da sexualidade, nem vontade de fazer sexo você tem. Ou seja, você entrou num quadro de apatia total. E essas pessoas começam a se sentir, inclusive, incompreendidas, vítimas da sociedade, né? E elas começam a gerar dentro dela um complexo de inferioridade e um desejo de eliminar esse sofrimento, que ela entende como sofrimento. E ela culmina com o desejo de tirar sua própria vida. Então, Cuiabá, não sei se vocês sabem, mas é a segunda cidade que se comete mais suicídio no Brasil na área feminina. Sabia? Estatisticamente, o nosso índice de suicídio é um dos maiores na área feminina. Então, nós precisamos cuidar desse assunto. Se você perceber uma pessoa triste, procure, né? Vamos conversar. Às vezes você está dentro de casa, viu que a pessoa está triste e você não para conversar. Conversa, tenta trazer, porque um dos sintomas é a pessoa se isolar, ela não quer conversar com ninguém. Então é fundamental que a gente aprenda a diagnosticar, para que a gente possa atender. E a pessoa que começa a falar, eu vou me matar, eu quero me matar, às vezes a gente acha que ela está fazendo isso só para chamar atenção, que ela não quer se matar coisa nenhuma, porque tem uma frase que fala que cachorro quando late não morde. Essa conversa não existe não. A pessoa falou em se matar, você fique em alerta, porque ela acaba se matando. E nós vamos ser responsáveis indiretos, porque nós temos que atender. Às vezes é um filho, é um parente, é alguém, então nós temos que ficar em alerta, porque é a doença do século. Inúmeras pessoas têm suicidado. Então, nós temos que fazer alguma coisa, uma campanha, né, nesse sentido. Então, hoje eu vou estar falando o que você pode fazer, né, para que a gente possa tratar. Qual é o tratamento? Qual é a profilaxia? O que a gente pode fazer para evitar que uma pessoa chegue numa situação dessa, tá certo? Então, eu vou dizer e vou dar aqui uma espécie de uma receita do que a gente precisaria fazer para evitar o suicídio. E você que tem alguém que está com a ideia de suicídio, que já viu falar, você pode ficar ligado nesse canal, liga para alguém que você está escutando agora e fala para ele, olha, entra, sintoniza aí né, no canal 8 que você vai ouvir um assunto importante. Então já liga aí para o seu amigo que nós vamos falar sobre esse assunto. Tá então, certo? Vamos fazer o seguinte, nós vamos a um pequeno intervalo comercial, enquanto você liga, enquanto você vai tomar um copinho de água, já voltamos com o Dr. Márcio, presidente do Vantuil de Freitas. De volta com o programa Veracidade na sua TV Brasil Oeste, canal 8. Hoje nós estamos aqui com o presidente do Centro Espírita Vantuil de Freitas, Dr. Márcio, que está discorrendo aí sobre tudo que se refere ao espiritismo, as causas. E hoje nós estamos falando sobre suicídio. Você que ligou sua televisão, o Dr. Márcio está discorrendo sobre a questão do suicídio, quais são as causas, os efeitos, enfim. Nós vamos continuar nesse segundo bloco. E, Dr. Márcio, uma coisa que o senhor colocou agora há pouco com relação ao índice de pessoas que cometeram suicídio em Cuiabá, Mato Grosso, principalmente do sexo feminino. Isso se deve ao quê, doutor? Olha, observa só, na verdade, a mulher ela é muito mais sensível que o homem. Então, diante de uma sensibilidade maior, ela está mais suscetível de se decepcionar no aspecto amoroso, em vários aspectos, né? Por exemplo, um dos aspectos que leva a mulher à depressão é a obesidade, né? Quando ela se sente gorda, feia, ela começa a se deprimir. E não conseguindo resolver o problema, ela entra num quadro de autoobsessão, ideia fixa, e acaba entrando em depressão, né? E acaba caminhando dentro desse campo. Na verdade, eu falei uma das causas, que seria a obesidade, mas eu acho que os conflitos familiares, né? As dificuldades nos relacionamentos afetivos, a gente tem visto muitas separações, né? Então, essa dificuldade de uma estabilidade emocional, de um parceiro que a ame de verdade, que a respeite, que não esteja só interessado no seu corpo, mas que esteja interessado no ser enquanto alma, né? Então, tudo isso leva ela a uma frustração, uma decepção amorosa e acaba culminando com isso. Nós temos também uma outra causa é que hoje nós estamos tendo muita dificuldade no campo de educação de filhos. Então, a dificuldade de se educar esses filhos gera nessa mãe toda uma insegurança e muitas vezes ela entra em desespero porque ela não consegue resolver o problema e acaba, dentro desse processo, entrando em depressão profunda, muitas vezes culminando até com a loucura.
Porque a loucura é uma saída para o indivíduo não se matar, sabia? Às vezes a pessoa fala, ficou louco. Eu digo, que bom, pelo menos não se matou. Porque entre ficar louco e se matar, é melhor se ficar louco. Mas o ser humano é lindo. Quando ele não consegue resolver o problema, ele enlouquece, né? Chuta o balde e começa a enlouquecer. Então a loucura é uma consequência também de um problema mal resolvido internamente, né? Então eu amo psiquiatria e um dia ainda vou trabalhar só nessa área. Então nós vamos perceber que a mulher seria mais vulnerável em função disso. E a nossa região, Cuiabá, porque é a segunda região de maior índice de suicídio, né, que nós vemos aí no Brasil. Essa resposta é uma resposta profunda, que a gente poderia levantar milhares de hipóteses aqui, mas nós não temos uma resposta exata para dar nesse sentido. Agora, em relação ao suicídio, como eu estava falando, é importante que a gente fique em alerta, porque existe mecanismo de você melhorar. A pessoa com depressão, muitas vezes ela acha que só procurar o médico vai resolver o problema. E ela começa a tomar antidepressivo. E nem toda depressão se resolve com antidepressivo. Existem alguns estudos que mostram que a pessoa deprimida é porque faltam algumas substâncias químicas no seu corpo que leva ela a ficar triste, deprimida, como por exemplo lítio. Então você faz reposição de lítio e a pessoa melhora o seu humor. Mas nem todo mundo que é deprimido tem falta de lítio, essa que é a verdade. Então não adianta sair dando lítio para todo mundo, dando antidepressivo. Nós temos que saber a causa dessa depressão. Se o problema é de ordem emocional, por exemplo, ela precisa de um psicólogo, né? Pode até ter a medicação junto, mas ela precisa de um psicólogo também. Ela precisa às vezes, de um outro apoio, né? De vários profissionais atuando ali. Por exemplo, se ela tem um problema da obesidade, ela vai precisar de alguém na área da nutrologia para estar ajudando essa pessoa a emagrecer, procurar um médico, um profissional, um endócrino, né? Que é um especialista na área para que ela possa emagrecer e assim por diante. Então, nós vamos perceber que são multiprofissionais atendendo aquela pessoa. Não adianta só tomar remédio. Essa não é a solução. E a depressão tem cura, doutor? Aí a pergunta sua é profunda. A depressão tem cura? Do ponto de vista médico, não. O paciente melhora, mas piora depois, porque é um estado de humor que oscila. Ela passa um período bem, tranquila, depois quando vem a crise, ela não sabendo lidar com a crise, ela se desequilibra e cai dentro da depressão, entendeu? Então é fundamental, porque na verdade eu sinto que a falha está na educação. Porque nós temos um processo educacional onde se desenvolve a inteligência intelectual, mas a inteligência emocional fica sem nenhum processo educativo. Então eu falo que as escolas tinham que ter, como nas nossas escolas Vantuíri e Freitas, tem a educação do sentimento. Nós damos aula de educação emocional. Você pode educar as suas emoções, sabia? Você pode, assim como você desenvolve o intelecto, ensinando o indivíduo a contar 2 e 2 são 4, e aprender a ler, e aprender tudo, ele aprende também a lidar com as emoções. Porque tem pessoas que são excelentes profissionais, mas elas são, qualquer coisa se irrita, agride as pessoas, são pessoas difíceis de suportar, né? Porque elas não tiveram uma educação emocional. Tá certo? Não trabalharam essa educação, né, do sentimento. Então, é fundamental. Então, nós vamos perceber que algumas pessoas, elas se desequilibram por qualquer coisa. E elas precisam de ter um respaldo. Então, do ponto de vista médico, a resposta é que depressão não tem cura. Você tem melhora, mas nunca a pessoa cura. Mas do ponto de vista espiritual, nós temos comprovado cientificamente a cura da depressão. Nós construímos um lar que chama Lar de Eurípides para atender pessoas com depressão e tentativa de suicídio, pessoas que estão em crise conjugal, separou do esposo e está naquela dificuldade, ou está na dúvida se separa ou não, né? Porque o indivíduo, quando é rico e está em depressão, ele vai para a Europa para espairecer. Pobre ou enlouquece, ou se mata, ou separa e vira, enfim, um inferno. Nós temos um lugar em Cuiabá que chama Lar de Eurípides, totalmente gratuito, você não paga nada. Nós internamos a pessoa lá e a pessoa fica internada. E lá ela recebe um tratamento especializado, onde ela sai de lá com outra visão. Não paga nada, isso que eu quero divulgar, gente, não paga nada, independente de religião. Nós atendemos lá evangélico, católico, ateu, qualquer um. Gente simples, desde doméstico até o deputado que precisar nós internamos. Qualquer pessoa, de qualquer nível social. Então, essa pessoa fica internada e lá ela tem várias terapias, psicoterapia, tem evangelioterapia, musicoterapia, enfim, são várias terapias. E lá nós temos tido casos de cura, só para você ter uma ideia.
pacientes que já tinham tentado suicídio. Hoje está bem, diz assim, depois que eu vim para cá, nunca mais eu fiquei triste, nunca mais eu entrei naquele quadro. Sabe por quê? Porque lá ela vai aprender, inclusive, a se auto-encontrar e perceber o que ela veio fazer na Terra. Que ela veio fazer alguma coisa além. Porque o ser humano vive em função de 4 coisas básicas: comer, beber, dormir e fazer sexo. Isso deprime qualquer um, porque vai enjoa, cansa de tudo isso. E ele tem que ter algo mais. Então a pergunta é, o que você veio fazer na Terra? Você sabe o que você veio fazer além disso? Porque isso aí até animal faz. Comer, beber, dormir, fazer sexo, qualquer um faz. A pergunta é o que você veio fazer além disso. Então a pessoa, quando não encontra o seu ideal, ela muda totalmente. O que a pessoa precisa é disso. A maior causa da depressão é falta de você encontrar o seu ideal. Porque a pessoa que é idealista, que é sonhadora, ela não tem tempo para se deprimir. Ela vive sonhando, e ela vive criando, e ela vive buscando. Agora, a pessoa que não tem ideal, aí é uma pessoa vazia, triste, apática, e ela vai se deprimir naturalmente, porque ela não se encontrou, ela não fez o seu autoencontro com você mesma, né? Por isso que Sócrates fala, conheça-te a ti mesmo, esse é o segredo da felicidade. E muita gente não se conhece e fica nessa busca. Na verdade, ele está em busca dele próprio, né? Então, lá no lar de Eurípides, ele vai fazer esse mecanismo. Ele faz o autoencontro com ele mesmo e ele descobre o que ele veio fazer na Terra. Eu acho isso fantástico. Essa é uma das terapias, né? Então, do ponto de vista da doutrina espírita, a depressão tem cura. Você que ligou a sua televisão, nós estamos entrevistando o Dr. Márcio Monteiro, que é presidente do Centro Espírita Vantuil de Freitas. Dr. Márcio, eu tenho certeza que tem um monte de telespectador torcendo aqui para falar, pergunta o número do telefone, como que faz para chegar lá. Perfeito. Então eu já vou passar o telefone, né? E você liga e você pode ir direto para a gente, né? Nós temos atendimento toda segunda-feira na obra social Vantuil de Freitas. Lá você chega e fala, eu vim fazer um tratamento espiritual. Aí você entra numa sala, recebe uma senha e você vai ser atendido, né, por uma pessoa capacitada. Aí eles te dão um cartãozinho e você começa o tratamento. Esse tratamento, se a pessoa achar que deve, a gente indica a internação. E a pessoa vai ser internada lá na nossa clínica, tá? Que é uma clínica especializada nessa área de tratamentos de doença psicossomática dentro de uma visão holística e espiritual. Então, a pessoa vai. Agora, se ela quiser o endereço, né, eu vou dar o endereço aqui e você pode anotar. É no bairro 1º de Março, chama Obra Social Vantuil de Freitas. Todo mundo conhece, inclusive tem um bairro do lado, que, né, feito pela Caixa Econômica, que chama Vantuil de Freitas. É ao lado, é ali muito fácil. Então tem ônibus, você indo para o terminal, que para bem na porta do Vantuil de Freitas, tá certo? Agora, se você ficar na dúvida, você pode ligar também no telefone 3649-5851. E pegar informação a respeito. Ou no meu celular, que já é público e não tem problema nenhum, eu posso estar em público. É 9901-4818. E nós temos o nosso site também, que é www.vantuildefreitas.com.br. Você entra no site e lá tem o link do Lar de Eurípides. Você vai ver o lar, como funciona, tudo direitinho, tá certo? Então, você que conhece alguém que está triste, que tem ideia de suicídio, que está vivendo esses momentos, pode mandar entrar em contato conosco, que vai ser um prazer recebê-los, tá certo? Eu queria que você que trabalha no hospital, na policlínica, no pronto-socorro, você que trabalha em lugar com muita gente em desespero, né, vamos assim dizer, pode mandar para nós, funerária, onde as pessoas estão sentindo muito porque perderam entes queridos. Então manda para nós, porque essa pessoa pode ser salva pela sua conduta, de conduzir para nós, tá certo? Muito obrigado. Você que ligou a sua televisão, nós estamos entrevistando o Dr. Márcio Monteiro, que é presidente do Centro Espírita Vantuil de Freitas. Hoje nós estamos falando aí nesse bloco sobre a questão do suicídio. Eu quero aproveitar, quero dar um abraço para o fiscal da Prefeitura, Jardir, e Vitor Cachito, do Hospital Júlio Miller. Grande abraço para vocês que estão aí antenados aí com o programa Veracidade. E ontem foi o aniversário do casal, senhora Aristide e dona Isa. Aniversariam o casal no mesmo dia, uns 74 anos de idade e outro, mas engraçado, no mesmo dia os dois fazem aniversário. Morador do Poção, mãe do Cido, da Jane, um abraço aí, meio passo foi ontem, mas está recente. Feliz aniversário para vocês. Amanhã nosso entrevistado vai ser Eduardo Maon, que vai estar aqui também falando com você no programa Veracidade. Eduardo Maon, que é um advogado criminalista, foi presidente da Academia Mato Grossense de Letras, vai ser nosso entrevistado amanhã, quarta-feira, e falar um pouquinho de Cuiabá. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e nós vamos voltar aqui com o Dr. Márcio Monteiro para falar com vocês sobre a questão do Centro Espírita Vantuil de Freitas, das ações e do trabalho, o que é o Espiritismo.
De volta com o programa Veracidade, na sua TV Brasil Oeste, canal 8. Interagir com o programa é nosso WhatsApp 9974-1213 ou através do nosso e-mail, programaveracidade@gmail.com. Agora, toda a programação da TBO em tempo real para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Basta conectar www.tvtbo.com.br. Quarta-feira, aniversário da nossa querida cidade Cuiabá, né, que tanto amamos. Doutor Márcio Monteiro, cuiabano, né, doutor Márcio? Cuiabano. De Chapecruz. Chapecruz. Você sabe que quando eu era criança, eu ouvia aquela música assim, 250 anos, Cuiabá vai completar. Gente, eu tô ficando velho. Nossa. É incrível. Eu ouvi essa música quando era criança. Aí, doutor, mas é o seguinte, você que está assistindo aqui, o doutor Márcio estava discorrendo sobre a questão do suicídio. Uma coisa, doutor Márcio, que me chama a atenção é, lá atrás, né, nós reencarnados, o senhor me falou agora há pouco, que a gente acaba ou pagando ou usufruindo de alguma coisa que a gente foi lá atrás. O senhor citou o exemplo do cigarro, fumou demais, asma, que hoje... O suicídio, nós temos uma tarefa a ser cumprida, nós temos um plano, foi desenhado um plano para a gente aqui. O suicídio não é uma forma de antecipar isso, ele suicidando, cometendo suicídio, ele vai falar, eu não vou cumprir com essa tarefa. Como é que funciona isso? Na verdade, o suicídio, ele rompe com todo um planejamento evolutivo. E o indivíduo que suicida, ele acaba perdendo, no mínimo, 500 anos para reparar essa falta. Dentro do ponto de vista de algumas religiões, é uma falta irreparável, porque consideram que o indivíduo estaria condenado eternamente ao fogo do inferno, quando nós sabemos que não. Na justiça divina, na sua misericórdia, ele vai nos dar a oportunidade. Então, você, através das sucessivas reencarnações, você pode mudar isso. Só que você realmente perde um tempo enorme para acertar isso, né? Eu posso contar uma historinha rápida? Com certeza, doutor. Uma jovem que queria tocar piano, ela saiu do interior e foi para a cidade grande. Chegou lá, ela foi trabalhar numa casa onde a professora dava aula e ela trabalhava de doméstica para pagar as aulas de piano. E aí, o que aconteceu com ela? Ela foi seduzida pelo filho da patroa, que acabou a envolvendo, e ela ficou grávida. Quando ela ficou grávida, ela entrou em desespero, lembrou do pai, que falou, você vai buscar barriga na cidade grande, isso não tem nada a ver, negócio de tocar piano é assanhamento, num período machista antigamente. Então, o que aconteceu com ela? Ela entrou em desespero, foi falar com a patroa mandou ela embora, foi falar com o filho, ele também disse que era um absurdo, ela ficou desesperada, entrou no banheiro, tomou soda cáustica e se matou. Quer dizer, se matando e matando a criança no ventre. Então, ela foi suicida e homicida, ela matou a criança. O que aconteceu com ela? Durante 50 anos, ela ficou sofrendo. Ela sentia aquele pesadelo, ela se via tomando veneno, caindo, sentindo toda aquela dor, morrendo, e depois ela voltava à cena no pesadelo. Isso durante 50 anos, que era o tempo que ela viveria na Terra. Após esse período doloroso, onde ela inclusive assistiu a decomposição do corpo, ela se sentia, o que verme estava corroendo ela toda. Ela sentia todas as dores físicas ligadas ao corpo, porque o suicida não se desliga, a alma não se desliga do corpo. Ele sente todo, até o cheiro fétido do cemitério ele sente. Então, ela sofreu tudo aquilo e ela teve a oportunidade de ir para o mundo espiritual. Chegou lá, os espíritos explicaram que ela cometeu um erro grave e que ela teria chance de reencarnar novamente para ela reparar o erro. E ela então reencarna numa família maravilhosa, um casal, né, que queria tanto ter um filho e teve uma menininha muito linda. Ela nasceu perfeita. Só que com 1 mês de vida, ela foi a óbito com câncer de esôfago. Aí eu te pergunto, quem deu o câncer de esôfago para ela? Foi ela mesma quando tomou a soda cáustica lá, que ela corroeu toda e fez a lesão. Então, aí você diz, Márcio, tudo bem, ela cometeu suicídio, agora nasceu com câncer de esôfago. Mas coitadinho dos pais. E os pais, que fizeram para merecer isso? Esses pais eram 2 pais que no passado haviam tido uma filha e abandonado a criança com 1 mês de vida na porta de um orfanato, porque eles não queriam cuidar, abandonaram. Agora tinham a chance e a criança não estava. Exatamente com 1 mês ele os abandona. E aí ela volta para o plano espiritual. Lá ela recebe orientação e reencarna de novo, numa família maravilhosa, e ela então uma menina linda, com 6 meses de vida, foi a óbito de novo, com câncer de esôfago. Câncer congênito de esôfago infantil. Aí você pergunta, mas e agora, quem são esses pais? Os ex-patrões que não deram apoio quando ela estava grávida, agora era pais dela nessa vida. Olha que interessante. Você vê que Deus, a misericórdia, ele nunca
ninguém pagar inocentemente. Sempre alguém tem alguma culpa. Então, para me encurtar a história, ela veio 10 encarnações com câncer de esôfago. E ainda, na última encarnação agora, ela era uma pessoa que tinha problema gravíssimo de garganta. Tudo que ela comia, tudo que ela bebia de gelado fazia mal para a sua garganta. E ela diz, meu Deus, por que eu sou assim? Se todo mundo é normal, pode chupar picolé, sorvete, eu não posso. Ela sentia uma queimação como se estivesse pegando fogo. Ela foi no Chico Xavier e Chico Xavier que recebeu essa mensagem, dizendo que ela foi essa mocinha do interior que suicidou há 500 anos atrás. E ela veio durante todo esse processo sofrendo as reencarnações sucessivas e resgatando. Só que agora ela tinha já a idade avançada e ela perguntou, Chico, então eu vou morrer com câncer? E ele diz, não, você já resgatou, agora é só essa dor mesmo, mas na próxima encarnação você já não vai ter mais nada, se Deus quiser. Então veja a misericórdia divina que vai nos dando essa oportunidade da gente, né, ir pagando os nossos débitos. Então eu acho isso muito bacana, a misericórdia divina, né? Agora é aquilo que você falou, ela perdeu 10 encarnações que ela poderia estar lá na frente e ela estava resgatando um débito que não teria necessidade. Mas em respeito ao livre-arbítrio que Deus nos dá, Deus é maravilhoso, Ele nos dá essa oportunidade. Você fala, Márcio, se Deus já sabia que a pessoa ia se matar, por que Deus permite que ela nasça então? Porque através do erro se educa, faz parte da pedagogia, né, divina, aprender pelo erro, tá certo? Agora, não necessariamente você precisa sofrer, porque se você obedecer, você não sofre. Quem desobedece é que sofre, tá certo? Então é o livre-arbítrio e a obediência e a desobediência. Se você, por amor, obedece, você não sofre. Mas se você desobedece, você recebe as consequências dos seus próprios atos. Daí uma pergunta muito interessante que você pode fazer assim, quem criou a dor? Porque a dor é uma coisa dolorosa, né? Quem foi que criou a dor? Deus? Às vezes você vê uma pessoa toda doente ali, aí você fala assim, tá assim porque Deus quer. Não, Deus não quer que ninguém sofra. Quem criou a dor? O próprio homem. O ser é que criou a sua própria dor. Deus não dá dor nenhum. Por isso as doenças incuráveis que eu não sei se você já fez a pergunta, ainda vai fazer. Eu até queria perguntar, até porque dentro das doenças incuráveis, eu vejo no centro espírita aquelas cirurgias que vocês fazem, ela tem cura então? Sim, observa só, as doenças incuráveis do ponto de vista médico, né, são cura. Incuráveis mesmo, mas do ponto de vista espiritual, não, nós podemos mudar isso. E o exemplo maior disso foi Jesus. Jesus curava lepra numa época em que hanseníase não tinha cura, não é? Apenas com o toque das mãos. Então, a espiritualidade está muito além da medicina convencional. Então, nós temos tido casos de cura de pacientes que tinham diagnóstico de 90 dias de vida e tem 10 anos que está vivo, só para você ter uma ideia, depois de uma cirurgia espiritual. Então, para Deus nada é impossível. Mas, doutor, né? só para uma parte. Quando a pessoa vem, ela tem, o senhor deu exemplo da pessoa que está com problema de câncer, e ficou ali e veio a óbito com 6 meses. E quando você faz a cura, você também não pode estar interrompendo aquele processo aquela tarefa, aquele pagamento que fez lá atrás? Essa pergunta é fantástica, porque na verdade, nem todos que buscam a cirurgia espiritual vão receber a cura, porque depende da intensidade do erro que ele cometeu e de quanto tempo tem. E ele vai descobrir por que ele está fazendo isso? Exatamente, porque se já tem um tempo menor, ele pode reverter isso. E depende das atitudes dele, que ele pode mudar o seu destino. Não existe uma determinação. Aí que entra a misericórdia divina. E Pedro, ele nos fala uma coisa interessante. Ele fala que a caridade cobre multidão de pecados. A pessoa que é boa, que ajuda o semelhante, está ajudando a si próprio. Ele pode mudar o seu destino, né? Então ele pode mudar o rumo da sua história. Tá certo? Então, as curas, essas intervenções, não é privilégio, não. E Deus não está poupando as pessoas. Na verdade, Ele está dando uma oportunidade, né, do indivíduo ressarcir e reparar essa falta. Tá certo? Então, dentro do ponto de vista espiritual, nós sabemos que as doenças são incuráveis, vírgula, para a medicina terrena. E isso eu quero dizer que não é só no espiritismo, não. Eu conheço os evangélicos que se tornaram evangélicos e depois de se tornaram evangélicos foram curados de câncer e doenças terríveis que tinham. Agora, eu sempre falo o seguinte, você para dizer que foi curado, você tem que procurar o seu médico e comprovar isso. Porque você para dizer que foi curado e não procurar mais o médico, e depois você pode acabar desenvolvendo essa doença e morrendo em consequência de um absurdo, de uma fé cega, né? Então, cuidado. Eu sempre falo, olha, eu confia lá, mas amarre seu camelo, ou seja, faça a sua parte, né? Então, procure seu médico e comprove isso, tá certo? Não vá confiando em cirurgia espiritual aqui ou ali, ou nessa ou naquela igreja, porque primeiro, fomos curados na igreja? Fomos, então vamos procurar o médico. O doutor comprova, faz o exame antes, faz depois, curou. Aí está curado mesmo, aí beleza. Agora, se não tem isso não.
tá certo? Porque senão a pessoa fica achando que curou e não curou nada e vai acabar perdendo o tempo que poderia ter salvo essa pessoa, entendeu? Então, seria mais ou menos isso. Você que ligou essa televisão, nós estamos entrevistando o Dr. Márcio Monteiro, que é o presidente do Centro Espírita Vantuil de Freitas. Doutor Márcio, uma pergunta aqui que eu acho que faz hora que tá me cutucando. Eu vejo sempre, o pessoal fala assim, mas o cara estava lá, saiu uma bala perdida e matou. Esse menino é tão bom. E teve um assaltante que levou 10 tiros e o cara está vivo. Como se explica isso dentro do Espiritismo? Muito boa pergunta. Gente, não existe bala perdida. A bala encontra sempre a pessoa certa, tá certo? O indivíduo que atirou não sabia, mas a bala não vai pegar inocente. A não ser que a gente ache que Deus é injusto e cochila nessa hora e deixou um coitado receber uma bala que não merecia. A bala foi no lugar certo. Quem atirou ontem vai receber bala hoje. Quem plantou bala, colhe bala. É simples, né? O indivíduo que fez isso vai receber. Aí, por exemplo, quando você vê esse acidente que houve, né, lá, esse rapaz com depressão, falando de depressão. O piloto que pegou o avião. O piloto que pegou o avião e matou 150 pessoas inocentes, entre aspas. O que é isso? Né? Então, depois desse bloco, a gente vai responder essa pergunta, você fica ligado. Que nós vamos, mas, doutor, vamos continuar. Só para essa questão da bala, então cada um tem uma sina. Então, eu estou hoje aqui na Terra, o telespectador está ali, eu pergunto para o senhor, como que eu vou descobrir que tempo, eu estou hoje aqui, será que eu vou pagar alguma coisa que eu fiz? Como que eu vou descobrir quem é o Luiz Poção lá atrás? Mas isso você vai responder daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Ok. De volta com o programa Veracidade na sua televisão Brasil Oeste. Não esquecendo que toda a programação da TV TBO, você pode ter acesso a qualquer lugar do mundo. Basta conectar www.tvtbo.com.br ou interagir através do programa, site nosso e-mail, programa veracidade.lp@gmail.com ou através do WhatsApp 9974 1213. Nós estamos entrevistando hoje o Dr. Márcio Monteiro, que é médico e presidente do Centro Espírita Vantuil de Freitas. Dr. Márcio, me responda essa pergunta então agora. Está na mão do senhor aí. Tá certo. Então, observa só, gente. Na verdade, a misericórdia divina é extraordinária. Ela não desperdiça nem os nossos erros. Olha que interessante. Esse piloto, por exemplo, né, esse copiloto, ele estava em estado de depressão e resolve tomar essa atitude absurda, né? Quando ele resolve tomar essa atitude, Deus, na sua misericórdia, já sabia que ele tomaria essa atitude e dentro desse avião não entrou nem o inocente. Todos eles ali tinham um resgate nesse setor. Crianças também. Crianças também, independente da idade. Isso chama resgate coletivo. Então ali reuniu todos aqueles que por algum motivo levaram pessoas a pânico e que tiveram, porque eles viveram pânico antes, né, do acidente. São pessoas que provocaram isso e que agora teriam esse tipo de morte. Juntam todos. Quer um exemplo? O edifício Joelma, que pegou fogo em São Paulo, o Chico Xavier recebeu uma mensagem de um espírito chamado Dagmar, e a Dagmar conta que ali naquele prédio não havia nenhum inocente em relação ao fogo. Todos que queimaram no edifício Joelma eram ex-incendiários. Pessoas que queimou o esposo para fugir com o amante e pegar o dinheiro. O outro que queimou a mãe para poder adiantar a herança. O outro que jogou fogo no vizinho que brigou. Aqueles que na Câmara de Gás, na Segunda Guerra, mataram muitas pessoas queimadas, incendiadas. Então juntou tudo num prédio só e houve um resgate coletivo. Todos pagaram a dívida. Ninguém inocente foi vítima do fogo, entendeu? Quem era inocente saiu correndo com uma dor de barriga repentina e não queimou. Então, essa é mais uma prova da misericórdia e da justiça divina, deixando claro que ninguém sofre. Quer dizer, observa só, essa pessoa com depressão comete um erro grave e Deus aproveita o erro dele para acertar a conta daqueles que tinham que pagar sua conta. Deu para entender? Olha a misericórdia divina, como ela é fantástica, né? Então Deus não desperdiça nem o erro. Quer dizer, não é que ele... Aí, por exemplo, a questão do estupro. Uma criança que estupra, um estuprador que pega uma criancinha de 3 anos. Você fala, onde que estava Deus nessa hora? Estava dormindo? Que não viu uma criança tão inocente ser estuprada? Inocente, vírgula. Se ela está sendo estuprada hoje, foi o estuprador de ontem. Não existe inocente nessa história. Ela está resgatando o débito dela. Porque, a não ser que a gente ache que Deus é injusto e cochilou nessa hora e deixou a coitadinha sofrer. Tá certo? Ela deve ter sido
o estuprador que estuprou uma criança com a mesma faixa etária. Aí Deus aproveita esse instinto animalesco desse ser para corrigir outro ser, que é a criança que precisa, o ex-estuprador que precisa pagar sua conta. Então Deus não desperdiça nem as nossas deficiências e os nossos erros. Com os nossos erros ele corrige os outros. É fantástico isso, né? Eu acho lindo. Cada dia eu apaixono mais por Deus, por perceber a misericórdia divina. E apaixono pelo ser humano, porque eu acho que a coisa mais linda do mundo é o ser humano. Eu sou apaixonado. Mas, doutor Márcio, como que dá para a gente colocar isso na cabeça do telespectador? De que forma o senhor, com esse trabalho que já faz dentro do Centro Espírita, de que forma que você pode convencer essa pessoa a entender essa situação com muita naturalidade? Esse mecanismo. Observa só, é estudo, né, gente? Eu estou estudando filosofia e teologia e assuntos relacionados a essas questões há 30 anos. E não sei nada, eu confesso que não sei nada, não estou sendo modesto, eu não sei nada. Cada dia eu descubro mais. É lendo, nós temos que estudar. Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A maior causa de sofrimento do ser humano é a ignorância, né? Quando nós conhecemos a verdade, nós começamos a compreender o porquê da dor, o porquê do sofrimento. Às vezes você está dentro de casa e fala, meu Deus, se o Senhor me deu um marido tão ruim desse, tanto homem bom na terra, o Senhor colocou essa peste dentro de casa, porque você merece, meu amor. Se não merecer, você não tinha não. Cada um tem o que merece. Se você largar, você vai pegar um igual. Porque se você não melhorar, você vai atrair um igualzinho, sabia? Não adianta. Semelhante atrai semelhante. Então não adianta. É a lei natural. Então nós temos que pensar nisso. Então, na verdade, estudando. Nós temos hoje uma escola para esse estudo. É a Escola de Estudos Espíritas. Só para você ter uma ideia, hoje em Cuiabá, nós temos só 1.200 alunos. 1.200 alunos. Estudamos todo sábado. Se você quiser, que está me ouvindo, venha estudar conosco. As aulas começam sempre no primeiro final de semana de fevereiro e no primeiro final de semana de agosto, tá certo? Então, em agosto agora, né? Agora só em agosto, vai começar uma nova turma. Você faz a matrícula e estuda conosco. Não paga absolutamente nada. Você estuda, eu inclusive que dou o curso básico. São 6 meses. São 19 aulas, tá certo? É semestral, por semestre. Você tem férias, tem tudo. Você vai estudando. Só para você ter ideia, você pode estudar conosco durante 55 anos sem repetir uma aula sequer. E sendo aprovado, porque tem aprovação e reprovação. Nós estamos hoje com 1.200 alunos. Só lá no Vantuíra nós temos 500 alunos. E eu espero você para estudar conosco, tá certo? Venha participar, fazer parte, estudar sobre isso e você vai ver que as coisas vão se tornando mais claras, mais tranquila. Vale a pena. O pessoal deve estar colocando também na tela o número do telefone lá do Vantuíra, assim como o endereço. Doutor, por que esse preconceito que existe muito grande com o espiritismo? Olha, esse preconceito, ele na verdade faz parte do ser humano, né? O preconceito de um modo geral, preconceito de raça, preconceito de sexo, preconceito de religião. Então, os preconceitos fazem parte da evolução do ser. Enquanto o ser é inferior, ele vai ter preconceito. Mas Jesus, por exemplo, foi altamente marginalizado a ponto de ser crucificado. Tá certo? Hoje ele é idolatrado, mas na época era um bandido, um leviano, que inventou um monte de coisa absurda, né? Então tudo que é novo sofre da sociedade um certo rechaço, uma dificuldade. Por exemplo, Moisés, quando ele veio trazer a ideia do Deus único, ele teve que fazer horrores em relação àquela época, né? Teve que fazer chuva de gafanhoto, a bengala dele virava uma cobra, o rio virou sangue, morte dos primogênitos, enfim, um monte de coisa. Aí ele consegue fugir, né, para o deserto e levar o seu povo, que é a saída do povo hebreu para o Egito, né? Então, na verdade, para Moisés colocar uma ideia do Deus único foi dificílimo. Aí quando veio Jesus, trazendo uma ideia um pouco mais avançada, eles entenderam que Moisés que era o verdadeiro e Jesus era falso. Então, tipo assim, é natural que as pessoas julguem que o espiritismo seja do diabo e tal, porque não conhecem. Por exemplo, a maçonaria, uma instituição venerável, que tem séculos, né? E é maravilhosa. E tem gente que ainda fala que os maçons têm pacto do diabo, lá tem bode, essas coisas todas que eu acho tão triste, é porque não conhece. Mas é natural que as pessoas digam isso. Eu não fico triste, não. Assim, até porque a pessoa que não sabe, fala do que não sabe e tal, mas é porque não conhece. Porque quando conhece, é diferente. Você que ligou essa televisão, nós estamos no último bloco entrevistando o Dr. Márcio Monteiro, que é presidente do Centro Espírita Vantuíra de Freitas, médico. E estamos falando hoje aqui sobre o Centro Espírita, falando do espiritismo. Doutor, eu acho que ainda dá para responder mais uma perguntinha aí. Vamos. Hoje eu vejo a sociedade recuperando. Ele matou, ficou preso, pagou a sua sentença e se reitera, se volta para o seio da sociedade. Assim como existe alguma pessoa que cometeu algum delito.
E a sociedade sempre marginaliza esse recuperando, sempre o condena e nunca dá uma oportunidade para ele. Não acredita que ele seja um ex-assassino, um ex-traficante, um ex-bandido. Por que isso? Porque, na verdade, o ser humano, ele tem o hábito, né, de enxergar o que Jesus disse, o cisco no olho do outro, e não consegue, vamos dizer, a trave, né, aliás, o cisco no olho do olho, e não enxerga a trave do próprio olho, Jesus disse isso, né? Então, é mais fácil enxergar o defeito alheio do que o próprio, né? Na verdade, não existe isso, que uma vez bandido, sempre bandido, uma vez traficante, sempre traficante. Nós podemos mudar, gente. E a reencarnação é um exemplo disso, né? Muitos homens que hoje são líderes religiosos foram políticos que roubaram tudo das pessoas. Talvez eu seja até um deles, que no passado foi um político corrupto que desviou dinheiro da saúde, da educação, de tudo. Agora vim espírita, estou tentando fazer educação, saúde, tudo com dinheiro próprio, lutando feito um condenado, porque não temos ajuda, né? A gente está lutando, tira do próprio bolso para ajudar. Mais tarde é isso. Então, isso não na verdade, Deus é maravilhoso e nós mudamos. Ninguém é eternamente mal. A essência do homem é boa, o homem é essencialmente bom. Você vê que Fernandinho Beiramar, vamos pegar um bandido lá do Rio de Janeiro, ele tem a sua essência boa. É um cara que quando ama, ama e protege. Então, eu não entendo que exista ser humano ruim. Existem circunstâncias em que ele é ruim, tá certo? Muitos de nós que hoje somos, entre aspas, pessoas de bem, já fomos marginais no passado. Aí você fala, por que a gente não lembra? São várias as causas. Uma delas é por causa da nossa vaidade, outras é por causa da baixa estima. Já pensou se você soubesse que seu pai te matou noutra encarnação? Como você ia olhar para ele? Né? Que dificuldade no relacionamento teria? Imagina se você soubesse que sua mãe te matou envenenado, né? Numa outra encarnação. Você ia ter coragem de tomar a sopinha que ela coloca no prato? Você ia ficar com medo dela te matar de novo, né? Então, na verdade, nós acreditamos que o ser humano é essencialmente bom. Tá certo? Aquele bandido, aquele cara que você acha que é marginal, ele é uma pessoa apenas equivocada num erro transitório, porque ele essencialmente é bom. Eu acho que nós temos que respeitá-lo como respeitamos os outros. Respeitar todos. Hoje eu tenho um profundo respeito. O cara fala, é um assassino, eu respeito, porque ele é meu irmão. Ele está vivendo um momento difícil. Então eu queria assim, pedir com muito carinho, principalmente você que trabalha na mídia, cuidado como fala das pessoas, tá certo? Porque às vezes a gente agride pessoas e nós fazemos escondido muito pior do que aquela pessoa, tá certo? Então eu sou assim o que luto para defender os direitos, principalmente do pobre e daquele que sofre da sociedade. Já é marginalizado em todo sentido, mora na favela, é marginalizado pela cor porque é negro e ainda sofre discriminação de todos os sentidos. Então eu queria que a gente tivesse um olhar de compaixão, de misericórdia. Eu vi uma vez uma pessoa sorrindo e feliz porque disse, matamos o ladrão. Gente, o ladrão é um homem, é um ser humano, é nosso irmão. E se ele está matando, a culpa é nossa, porque se a nossa sociedade é hipócrita e nós deveríamos fazer alguma coisa para ajudar. O que nós estamos fazendo para ajudar esse marginal a sair da marginalidade? Nós estamos indo de encontro à criancinha favelada para mudar a realidade dele? Não, trancamos em condomínios chique, entendeu? Com carros blindados e esquecemos que esse ser humano é nosso irmão. Então, quando eu vejo matando alguém, eu digo, meu Deus do céu, o que eu podia ter feito para ele não chegar nesse nível? Então, eu faço esse apelo aí, porque eu acho que todo ser humano é maravilhoso. E hoje estou aprendendo a amar todos. Mesmo que ele me dê um tiro, eu vou amá-lo eternamente, se Deus quiser. Aí, doutor Márcio Monteiro. Doutor Márcio, eu queria que o senhor reforçasse o telefone lá do Vantuil de Freitas, reforçasse o site. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão aí louco ali com a caneta na mão para poder estar participando lá. Ótimo, você liga no telefone 3649-5851 e você liga e fala com a Eliceia, que é a nossa secretária, e ela vai agendar você e orientar você naquilo que você precisa. Não esqueça, nós temos um lar para atender pessoas com depressão, com ideia de suicídio, crise conjugal, às vezes a pessoa engravidou e o pai põe para fora de casa. Nós cuidamos dessa gestante para que ela possa ter um amparo, tá certo? Então, procure esse local, nos procure, que nós vamos com certeza estar auxiliando de alguma forma. É um prazer, é um lar pronto para atender. É óbvio que tem uma triagem, nós vamos triar, ver direitinho, tá certo? Mas a gente, na medida do possível, nós vamos recebendo conforme o número de vagas e assim por diante. Tá certo? Eu quero agradecer você que está conosco essa noite e te convidar. Vamos estudar, vamos sair dessa condição, né? E você vai ver que quando você vai estudando, as coisas vão clareando, né? E não esquecer de orar, porque Deus é maravilhoso. Oremos, gente. A oração é um bálsamo, é um poder incalculável, tá certo?
porque Deus nos ama profundamente e nunca nos abandona. Então, às vezes a gente se sente tão só, mas Deus está conosco, tá certo? Então eu quero agradecer essa televisão por essa oportunidade, você por essa entrevista e dizer que Deus possa iluminar toda essa equipe, porque eu tenho certeza que Deus está também com a mídia e eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado. Tá aí, Dr. Márcio Mesquita, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado pela presença do senhor, por ter atendido esse chamamento aqui no programa Veracidade. E dizer para você que amanhã, nosso entrevistado de amanhã é Dr. Eduardo Maon, que é ex-presidente da Academia Mato Grossense de Letras, vai estar aqui no nosso programa discorrendo de vários temas. Até a candidatura a prefeito, Eduardo Maon, vai estar saindo amanhã. Mas vamos conversar, ele que vai responder para vocês. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até esse momento, já são quase meia-noite, já o galo cantando, né? E aí, queremos parabenizar todos os jornalistas pelo dia de hoje e vamos curtir aí amanhã o aniversário da cidade. Então, tenham todos uma boa noite e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Boa noite a todos.